Olá, boa noite, amigos, queridos irmãos. É sempre motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos para mais uma live da União Espírita Porto Alegrense. Trabalhinho organizado pelo nosso departamento doutrinário e que estamos hoje, com muito prazer, falando, na verdade, mais uma vez a respeito da pandemia em que estamos vivendo. E na verdade muitos podem se perguntar, pô, João, de novo vamos falar sobre esse tema? Mas na verdade quando falamos sobre esse mesmo tema no ano passado, e que foi feito de uma maneira maravilhosa pela nossa querida Sônia Paim, ela falou a respeito de pandemia e espiritualidade. Ela fez uma abordagem e que vai ser diferente hoje, feita pelo Maurício. Maurício Bon, que é o nosso convidado de hoje. E também quando realizamos aquele trabalhinho lá no ano passado, a gente tinha ideia assim que a pandemia seria uns 2, 3 meses, vai passar, né? Na verdade já estamos em 2021, ainda estamos vivenciando, né, esse momento de aprendizado. Então vamos conversar hoje a respeito de pandemia, desafios e soluções em tempos de transição planetária. E aqui então vamos dando o nosso boa noite aos queridos amigos que estão chegando no nosso espaço, a Marielle, a Letícia, a Mari, o nosso próprio Maurício, querido amigo que em breve vai estar falando conosco, já está aqui conosco, né? A Carla Giane, sejam todos bem-vindos em nome de Deus, em nome de Jesus, para juntos refletirmos, né, a respeito dessa doutrina espírita maravilhosa que tanto nos ajuda e nos auxilia. Boa noite, Angelita. Boa noite, Kátia. Sejam todas bem-vindas ao nosso espaço. Em breve estarei aqui, então, adicionando o Maurício na nossa conversa e iniciaremos o nosso bate-papo. Boa noite, Paulo Renato. Boa noite, Ruth Maria. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a essa atividade da União Espírita Porto Alegrense, que é motivo sempre de muita alegria estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas com os laços do coração estreitando, né? Estreitando e nos mantendo, né? Em sintonia, alinhados e juntos, né? Que é muito importante, nos fortalecendo para as lutas do dia a dia. Boa noite, Eva Loreni, querida, tudo bem? Vamos então já adiantando que nós estamos retomando, né, as nossas lives, né, e agora hoje estaremos no Facebook e depois a próxima será realizada no Instagram. Já temos uma programação em breve, a gente vai divulgar para todos para que possamos participar desses momentos juntos, né? Adriana, André, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E eu vou aqui então já adicionar o nosso convidado de hoje, que é o Maurício, chamando ele para a nossa conversa. Aqui estou vendo os nomezinhos do Arthur. Aqui, Maurício, eu vou te enviar o convite, Maurício. Em seguida tu aceita e a gente vai estar conversando. Adorei os coraçõezinhos, Marília. Muito obrigado, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Maurício, tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Tudo certo, estou te ouvindo bem, sim, a Ah, imagem está boa. E tu também aí? legal. Que bom, tudo tranquilo. Então tá, o Maurício que gentilmente, né, ele tirou uns dias de férias e está em plenas férias falando conosco, né, Maurício? Tá descansando um pouco, aproveitando aí, meu amigo? Isso, descansando, né? Um pouquinho em meio a esse turbilhão, né, de acontecimentos aí no nosso planeta, né? Em especial no nosso país agora, né? É verdade, Maurício. E tu já iniciaste teu grupo de estudo ou é essa semana que inicia? Poderia falar para Ah, a gente sim, um pouquinho a respeito do ciclo que tu coordena? claro. Bom, eu coordeno o EAD, né? Que é todos os sábados às 14h30. Esse é um grupinho que tem uma peculiaridade assim de ter sido oriundo da evangelização, né? Porque me lembro que na época, meados ali de 2010, né, houve
muitos jovens saíram da evangelização, finalizaram os ciclos, né? E a maioria tinha aula durante a faculdade, à noite, não conseguia se vincular em outro grupo de estudos, né? E aí surgiu a oportunidade de abrirmos um grupo no sábado, né? Esse pessoal que estava saindo da evangelização, e eu era um deles, né? E aí depois eu acabei vindo a coordenar esse grupo, né? Então é um grupo muito especial, né? Todos os grupos, né, da União, mas a gente vai criando um vínculo muito forte, né, com todos os participantes ali, então é muito bom. É um porto seguro, né, que nós temos ali. Verdade, Maurício. Eu até aproveito a oportunidade. Como a gente brinca, Não, só para finalizar, que cada vez que a gente frequenta o nosso grupo de estudos, né, é aquela luzinha que a gente recebe na semana, né? É aquele momento que a gente para e consegue refletir. Alguns não conseguem fazer outros trabalhos na casa, enfim, participar. Mas aquele momento é o momento que a gente para, né? E consegue se reabastecer novamente. Isso é muito bom. Uma troca muito grande, né? Tanto espiritual como um com os outros ali, né? Uhum. Mesmo que de forma online, né? Nesses tempos, mas sim. Digamos assim, a magia acontece da mesma forma. Né? Sem dúvida. Eu acho que o trabalho maior fica para a equipe espiritual para se dividir, né? para nos atender, né? Nos nossos lares. Certo, Maurício. Eu até aproveito aqui, então, e faço o convite para todos os amigos que estão conosco aqui, que nunca participaram de um grupo de estudo na União, né? Que vai iniciar esse trabalho, também de forma online, que é o CEA, né? E que tem o coordenador, o Vilmar Souza Filho. Então, aqueles que tiverem interesse de participar, de ver como é que funciona um grupo de estudos, tem um post já, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram da União, explicando a maneira de como se inscrever, como participar, né? Então, fica o convite para todos. Vamos iniciar, então, um bate-papo, Maurício, a respeito do tema de hoje. Vamos falar, então, a respeito de pandemia, desafios e soluções em tempos de transição planetária. Então, assim, Maurício, vamos contextualizar, então, no teu entendimento, assim, né, o momento atual de pandemia e quais seriam já, então, os grandes desafios que estamos todos nós enfrentando em termos emocionais e espirituais também. A palavra está contigo. Maravilha. Bom, antes de responder essa primeira pergunta, João, se me permitir, Claro. agradecer, né? Te agradecer o convite, né? Dar uma boa noite para todos aí que eu já vi que estão participando aí e dizer assim que até me emocionei um pouco assim. Claro, a gente se recolhe um pouquinho antes, né? De iniciar o trabalho e confesso que me fui um pouco tocado de emoção, assim, sabe? Porque a gente fica distante, né? Dos trabalhos da União e distante daquela troca, né? Que é tão boa, né, entre todos nós. Então, quando me recolhi, senti a presença assim espiritual dos amigos e quero compartilhar essa emoção assim, né, que acho que todos nós sentimos quando a gente está dentro da União ou está envolvido em algum outro trabalho, né? Então, quero compartilhar uma emoção boa, né, gostosa de sentir. Obrigado, mano. Bom, vamos lá. É um desafio falar da pandemia, talvez, desse momento, um dos momentos mais difíceis que nós estamos vivendo, em especial o nosso país e o nosso estado, né? Me parece que fomos pegos novamente de surpresa, né, no início desse ano. Talvez a maioria não esperava ou esperava, né, em decorrência da forma que tem sido conduzida a gestão, né, política da pandemia. E aqui eu abro um parênteses assim, para colocar um pouco uma visão um pouco crítica, né, mas que essa pandemia ela vem sendo muito politizada, né? O coronavírus, a condução dele vem sendo muito politizada. E essa politização, que aí gera essa polarização, né?
ela tem ocasionado diversos problemas na questão da gestão, né, e da melhor condução por parte dos nossos gestores, né, que são os responsáveis por atender essas questões de saúde, né, desde das questões hospitalares e vagas, esse gerenciamento, desde as questões econômicas, né, de liberação de renda, né, para pessoas que estão, né, já vivendo, né, o peso dessa crise econômica que vem junto com a crise na saúde pública em decorrência do vírus. Então, me parece que a gente está vivendo um momento difícil de polarização, né? A pandemia, a questão da saúde, do coronavírus, das mortes, elas viram uma questão de política, né? E eu estava pesquisando ali para verificar, né? Por que o nosso país hoje está... Tentar não achar culpados, né? Porque nessa hora, às vezes, a gente quer achar culpados, né? É o político tal, é o fulano tal, né? E a gente sabe que não querer achar culpados não vai resolver o problema, a gente tem que enfrentar, né? Mas fazendo algumas pesquisas para a gente tentar verificar como que outros países acabaram conduzindo, né, e fazendo a sua gestão, né, e por que a gente hoje está sendo a terceiro país com maior número de mortes, né? Desculpe, o segundo. Eu até vou pegar aqui, vou abrir aqui só para passar. Sei que todos já estão acompanhando os números, né? Mas só para a gente ter um site aqui que é um infográfico que ele vai nos dando os dados atualizados, né? Dia após dia. Então, os Estados Unidos já chegou a 524 mil mortes, né? De pessoas por coronavírus, e o Brasil está em segundo lugar, né? Com 268 mil, né? Então, estamos em segundo lugar, né? Nessa classificação, certamente não gostaríamos de estar ocupando, mas é uma realidade, né? E eu estava vendo, é engraçado para a gente fazer uma reflexão, mas a China, né, onde foi lá um dos epicentros, né, do coronavírus, ela é um dos países com menos número de mortes, né? Aí vem as teorias da conspiração, né, que é um país comunista, que é um país totalitário, que não informa dados, que deve ter morrido mais gente, tal. Tudo que a gente tem visto, né, de informações, teorias da conspiração, fake news, né, essa onda que a gente está vivendo hoje. Mas eu olhei fiz algumas leituras, assisti alguns vídeos, né, e teve um que me chamou a atenção, que foi interessante, né, que ele nos trouxe a seguinte situação. Uma das hipóteses, né, da China ter conseguido fazer o controle e a gestão é justamente pela população já ter uma questão de educação, por também não ser um país pobre como o nosso, mas por ser um país totalitário, né? Porque o governante lá, né, é o único, né? Não é algo descentralizado como o nosso país, que tem vários estados e vários governadores, e cada um vai pensando e fazendo a sua gestão da forma que está, porque não tem um posicionamento mais firme do governo federal. E na China não, governo único, sem partidos políticos, e eles acabam determinando algo, e isso que é determinado tem que ser cumprido, enfim. Então, eu achei interessante, não que eu pense que isso é verdadeiro ou é falso, enfim, essa teoria, mas me chamou a atenção para a gente pensar no Brasil, né? O que a gente está vivendo aqui e tentar pensar por que a gente está aí batendo esse recorde aí, né? Então, sem dúvida, cada estado hoje vem fazendo algo diferente, vem pensando em algo diferente, né? A gente sabe que tem determinados governadores ou prefeitos, né, que alguns vão pesar mais para o lado da saúde, da questão de restrições, outros mais para a questão econômica, de flexibilizações, e a gente vai vivendo uma guerra, né, no meio disso tudo, entre amigos, entre familiares, né, e a gente vai tendo muito prejuízo nisso tudo, né, porque a gente não vai, os gestores não conseguem soluções, e a gente vai polarizando e politizando essa pandemia, né? Então, é um momento muito, muito delicado, João, né, que a gente está vivendo. E a questão, então, Maurício,
dos desafios que a gente que tem pela frente, né, em termos emocionais e espirituais, assim. O que Sim. tu teria a nos dizer a esse respeito? São muitos, né, João? São muitos e a começar pelas perdas, né, que nós estamos tendo, todos nós, né, de familiares e de amigos, né? Isso é muito difícil a gente perceber o contexto esse que eu trouxe inicial, né, da forma que está sendo feita essa gestão, né, na saúde pública e com relação à pandemia, como está sendo trabalhado isso e a gente perder familiares nesse contexto, né? Meu pai, né, veio a desencarnar o ano passado, né, em decorrência também do Covid. Então, falo com experiência de causa que é uma dor muito grande por saber que teu familiar está indo por causa disso e talvez por algumas omissões, né, dessa gestão. Mas vi também algumas palestras, né? Eu acho que a gente tem acompanhado aí e eu gosto muito do Divaldo, né? Para mim ele é uma grande referência para mim. Eu sempre acompanho muito ele. E teve uma fala dele que foi bem interessante, né? Que ele comentou assim logo quando começou o vírus que esse vírus foi soprado, né? O nosso mundo para que coisas piores, né, talvez não acontecessem da forma que a gente estava levando e conduzindo tudo e como os grandes gestores, né, de países que viviam sempre em guerra, em conflito, estavam, né, daqui a um pouco vivemos uma terceira guerra mundial, não sei, né, mas então muitas coisas poderiam também vir a acontecer e um vírus, né, desse tamanho que está sendo, né, essa pandemia, ele freia um pouco, né, alguns impulsos e esses gestores acabam tendo que focar outras coisas, né, então momentaneamente alguns conflitos que ocorriam, né, até no âmbito internacional, eles cessam nesse momento, né. E também, né, outra situação que se torna muito, muito delicada, e eu não sabia, né, o Brasil também ele se encontra bem colocado, infelizmente, em outros ranks, né, que é o ranking lá de causas de aumento de ansiedade, depressão e suicídio, né. Nosso país também se encontra aí, infelizmente, vamos dizer, mal colocado, né, nesse ranking. Então, só para informar o que nós temos, né? O Brasil é o segundo maior país com casos depressivos nas Américas, né? E é o maior com prevalência e ansiedade no mundo, né? Então, é uma situação bem delicada, né? E esse momento que nós vivemos de recolhimento, né, em decorrência da pandemia, de isolamento, faz com que aumente, né, a ansiedade, a depressão e até o número de suicídios eles têm aumentado, né? Então, o Covid, né, a pandemia, ele também ocasiona outros males, né, de forma indireta, né, não diretamente, mas força as pessoas a ficarem mais recolhidas e talvez enfrentar, né, aquilo que às vezes a gente nega por muito tempo, num momento desse pode ser mais doloroso e mais difícil, né? E essa ansiedade, essa depressão também, ela tá vem vindo muito forte, né? Nesse momento que a gente precisa se recolher, né? Que a gente não pode mais estar convivendo. Não sei É se uma para situação todos bem delicada. tu deu uma pendurada, Maurício, na tua internet. Vejo também, João. Oi, desculpe. Tu deu uma pendurada na internet, agora voltou. Então, Voltou? acho que a última parte eu não ouvi, mas deu para pegar no contexto, assim, tranquilo. Mas Certo. voltou agora. Aham. Tá, maravilha. Não, aí nós falávamos ali dessas causas aí de aumento da ansiedade, depressão, suicídio, né, que vem junto com a Uhum. pandemia, né? Sim. E bom, e aí depois, dentro disso tudo também, né, nós acabamos tendo aí essas teorias também do negacionismo, né? Uhum. Então, que é de que esse vírus, né, ele não existe, que ele não mata da forma que está matando, né? E aí, bom,
diante disso, acho que a gente acaba tendo que se apoiar na nossa doutrina, né? Uhum. Para a gente conseguir entender a importância da ciência, né? A gente sabe que Kardec codificou a nossa doutrina, né, como ciência, filosofia e religião. A ciência estava lá. Em várias obras, né, de Kardec, ele dá muita ênfase para a ciência, né? Sim. Inclusive, tem ali na Gênese, né? Eu até vou fazer a leitura para nós, o capítulo 1, o item 55, né? Ele diz Aham. assim, né? Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto, né? Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Caminhando, né, a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas, né? Bom, aí acabei repetindo, né? Mas o que ele quer dizer com isso, né? É justamente que o espiritismo ele vai caminhar com a ciência, né? Então a gente precisa confiar, né, na ciência, confiar que está se buscando uma vacina, que está se buscando um caminho, uma cura, né? E que o vírus ele não foi inventado, né, nesse momento. Uhum. Maurício, até se tu me permite voltar só um pouquinho ali quando tu falava a Claro. respeito de ansiedade, depressão, né? Eu só gostaria Uhum. de fazer um pequeno parênteses ali, eu acho que tu vai concordar comigo, no sentido de que, assim, tentando trazer esse parênteses para a nossa realidade enquanto trabalhadores espíritas que estávamos acostumados a estar lá na União, no Centro Espírita, né? Todos convivendo juntos, né? E a gente sabe que lá nos é oportunizado, assim como tantos locais de trabalho, digamos assim, né? E que as pessoas não estão podendo estar, né? Em função dessa pandemia, lá nos era oportunizado o melhor de nós, né? Através do trabalho, através de estar ligado com a espiritualidade de uma maneira mais focada, né? E a gente sabe, Sim. quando a gente ficou distante disso, muitos podem ter patinado um pouco, assim, né? Então, eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, o quão importante a gente lembrar, e claro, isso é óbvio, mas é importante a gente lembrar de que o bem, para ser feito, não precisa ser feito só num lugar ou dentro do centro espírita. Não é só no centro espírita que a gente deve se importar com o nosso irmão, não é dentro do centro espírita que a gente possa vir a fazer a caridade, enfim, tudo que a gente sabe, né? No momento que a gente está vivendo, mesmo dentro de casa, a gente tem inúmeras oportunidades de fazer o bem e, ao mesmo tempo, então, dessa forma, está, né, ligado à espiritualidade. A gente, por o fato de não estar lá dentro, a gente não está desligado da nossa espiritualidade e também dos amigos espirituais, né? Então, que a gente também aproveite, né, os momentos em que a união se une, né, online, né, seja nos grupos de estudo, seja na reunião dos trabalhadores, seja aqui num momento como esse, quando a gente está conversando, né, porque através dessa união, mesmo que seja de forma virtual, a gente se fortalece, né? Porque se a gente começar a se desassociar muito disso, né, a gente pode vir a cair nessa dificuldade, né, de ter mais ansiedade, mais depressão, né? Porque a espiritualidade já nos diz, quando a gente está junto, né, a gente somos como feixes de luz, né, e a gente é meio que promovido espiritualmente por estarmos juntos, imbuídos num objetivo maior, né? E quando a gente se dissocia disso, a gente volta a ser nós mesmos, né? E nós, por nós mesmos, a gente é meio fraquinho, assim, né? A gente precisa estar, né, com o trabalho, precisa estar envolvido com valores elevados para poder não cair, né? Como muitos, quem sabe de nós, possamos estar caindo nesse sentido, né, Maurício? Sem dúvida, João. O vínculo, né, com a casa, com o trabalho espiritual, né, é como se ficasse uma chama sempre acesa dentro da gente, né, nos chamando a atenção, né, aquilo que a gente precisa estar atento, aquilo que a gente precisa estar cuidando, né. Mas eu acho que certamente, né, todos nós nesse período de pandemia aí, né, fechando um ano, a gente teve altos e baixos, né?
teve momentos de muita dificuldade, de muito medo, né? E acho que também é natural a gente sentir isso, né? Eu acho que não é ruim, né? E a gente precisa olhar para isso, né? Se recolher, que eu acho que esse é o grande momento agora, né? O momento de nos recolhermos também interiormente, né? De olhar para si mesmo e descobrir isso, né? Internamente. Até essas É, dificuldades, né? sem dúvida. Muitas coisas começam a florar também, né? Vão se potencializando, né, nesses momentos que a gente tem que ficar mais recluso, né? Porque quando a gente tem várias outras atividades, a gente às vezes acaba fugindo, né? E não enxergando coisas que nós deveríamos enxergar, né? Então são aqueles subterfúgios que a gente vai usando para ir postergando coisas que a gente precisa olhar, desde relações nossas, né? Dentro de casa, desde questões de trabalho, inúmeros setores da nossa vida, né? Que às vezes a gente vai deixando passar e aí a pandemia, esse isolamento, às vezes acho que tem nos forçado bastante a isso, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente, como você falou, nos dá acaba dando uma vazão, às vezes a gente pode se perder nisso, né? E a gente tem que buscar esse vínculo, né? E a união tem nos oportunizado isso, né? A tecnologia também tem nos oportunizado, depois mais à frente eu vou falar, né? Isso é muito bom. Até tu estava falando a respeito do negacionismo de muitos diante desse momento, né, tão grave, né? A gente lembra que Freud colocou que a negação é um mecanismo de defesa do ego, né? Em que a pessoa, claro que inconscientemente, ela acaba, eu não vou falar sobre isso, não vou pensar sobre isso, porque eu não vou saber lidar com isso, né? Então, na verdade, assim, a gente vê que muitos negam isso e eles podem parecer super fortes, né? Isso é bobagem, isso não me pega, é só uma gripezinha, sei lá o quê. Mas, na verdade, aquilo pode ser medo, né? Pode ser um medo enorme que a pessoa deve estar sentindo, e ela nega que aquilo existe, mas, na verdade, não é um ato digamos assim, de uma pessoa destemida, né? Aquilo pode ser um medo escondido de encarar essa verdade, né? Porque, Sim, infelizmente, né, no caso, parece que a morte rondando todos, ela iguala as pessoas, né? Porque a morte vai ser a mesma para o rico, para o pobre, para o branco, para o preto, para o homem, para a mulher, enfim, né? Para todos, né? Independente de classe social, de questão, de outras questões, né? Então, pode ser um medo isso que as pessoas acabam negando, né? Negando e não querem nem saber falar disso, isso é bobagem. Sim. E a gente tem apoio em cima disso também, né? Essas teorias da conspiração, eles vão tentando se fundamentar, né, nisso, vão tentando se justificar em cima disso, né? E se apoiar naqueles que também pensam da mesma forma, né? Daí entra naquela história que iniciei no início, né? Essa polarização, né? Politização, né? A pandemia virou uma discussão política, né? Uhum. Até nesse sentido, Maurício, não sei se tu irias falar isso um pouco mais adiante, mas, enfim, a gente lembra assim que nós, como cristãos que tentamos ser, né, espíritas que tentamos ser, a gente deve observar que nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo, né, essa pandemia, claro que ela é uma grande oportunidade assim de tu acelerar, né? Nós como humanidade acelerarmos o processo de evolução e de progresso, né? Tá lá na Gênese também isso, né? Mas a gente deve perceber que nós estamos sendo testados, digamos assim, né? Nos detalhes da vida, né? E esses detalhes da vida no momento de pandemia a gente percebe, por exemplo, uma pessoa que se nega a usar máscara, né? Que isso é bobagem, né? E na verdade isso, além de tu te proteger, tu tá protegendo os outros, que tu pode estar carregando o vírus e não sabe, porque tu tá assintomático e tu pode vir a contaminar outras pessoas, né? E a gente sabe que o uso da máscara ela ajuda e muito para que isso não ocorra, né? Não é 100%, mas ela ajuda muito para que isso não ocorra, né? Então é nesses detalhes que a gente vai acabar sendo separado o joio do trigo, como dizia o Cristo, né? Porque a pessoa que não faz isso, certamente ela está pensando só nela, ela não pensa no outro, né? E agora é o momento de pensar no outro também, né? Sempre foi, né?
Mas o convite é esse, né? Olha para ti e olha para o outro. Num simples gesto de tu usar máscara ou não usar máscara, já seria um teste assim para ver a quantos tu anda, assim, isso é bobagem, eu não tô nem aí, né? Mas tu tem que pensar no outro, né? Se tu não faz por ti, tem que fazer pelo outro, né? Então, nesses pequenos detalhes da vida, assim, que na minha opinião, acho que a gente está realmente, né, sendo testado para ver como tu anda em relação à tua visão para com o teu próximo, né? Que é um ensinamento básico do Cristo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Sim. E nós E somos assim outras coisas, responsáveis, né? né? Por isso tudo. Inclusive, né, a gente discutia também no grupo ano passado, né, essa possibilidade, né, de existir um suicídio indireto com relação ao coronavírus, né? No sentido de que, olha, eu não acredito, eu não me cuido, né, e aí eu acabo me contaminando com vírus e vamos dizer que eu não teria necessariamente que passar por esse desencarne pelo coronavírus, mas venho a passar pela minha invigilância, imprudência, né? Uhum. Então, a gente tem que estar atento a isso também, né? Quem não está se cuidando, né, pode ser que venha a desencarnar e num primeiro momento não estava programado, né, Aham. que isso fosse ocorrer, mas aí vem pelo um suicídio indireto, né? Ainda mais Isso tu te soca numa, digamos assim, numa festa clandestina com 200, 300 pessoas e é uma roleta russa, né, Maurício? Uma roleta russa que sim, tu tá. E tu sabe que tu tá arriscando a tua vida ali, a de outras pessoas, e mesmo assim tu faz. Né? sim, Então, né, se vir acontecer isso, certamente, não é porque estava escrito, né? Porque tu acabou construindo aquilo para ti, né? sim, Então, isso sem é dúvida. fundamental, É. né? E aí vem aquela tendência, a culpa é de Deus e tal, né? E a gente esquece da Hum, nossa responsabilidade em tudo que há na vida, né? é verdade. E Maurício, a gente estava, tu chegasse a falar a respeito assim de que existe hoje uma tendência as pessoas ouvirem muitas vezes, né, mais a política do que a própria ciência, né, nos temas Uhum. cruciais da pandemia, né? E assim, vamos falar um pouquinho das consequências que isso pode trazer, assim, né? Eu já aproveitando esse gancho que foi dado em relação a gente estar sendo testado, né? Por exemplo, assim, as inúmeras fake news que tem em relação a isso, né? Que uma pessoa vai criar uma notícia falsa em cima de um tema tão importante, né? Olha com quantas pessoas ela pode tá enganando, tá brincando, né, com as pessoas, né? Dizendo, vai, não tem importância, pode fazer isso e a pessoa pode ver, se contaminar por causa de uma ideia falsa dessas, assim, né? Então, a gente vê até mesmo, não só política, mas religiões, né? Toma essa aguinha aqui que tu vai nem precisar te vacinar, tu vai ficar bom com Sim, essa aguinha ungida, ou sei lá que nome queiram dar, né? E não te preocupa que tu vai ficar bom. É a hora sim. da ciência falar mais alto, né? Não da política, da religião, enfim. Né? É verdade, é verdade. E o que a gente vai percebendo em relação a tudo isso, né, respondendo a tua pergunta, é esse extremismo, né? É essa divisão, é uma revolta, né? É o ódio, é raiva, né? Entre as pessoas, né? Nos relacionamentos, e a gente percebe isso, né? Pelos grupos de WhatsApp, né? Quando vem essas notícias de fake news, né? Ou notícias políticas, ou a forma como determinado político conduz a pandemia, né? O quanto isso gera raiva, ódio, né? Porque as pessoas elas estão frustradas, elas estão sofrendo com a pandemia, né? E muitas vezes acaba aflorando isso, né? Esses sentimentos ruins. E a gente percebe isso não só nas redes sociais, né? Que hoje estão todos começaram a usar, quem não usava tá usando, começou a usar, quem já usava está usando mais, né? Então as coisas estão acontecendo muito pelas redes sociais, pelo uso da internet, né? Mas a gente vai percebendo isso também na rua, né? Quando a gente sai, quem dirige já deve ter percebido que o trânsito está muito mais agressivo, mais violento, assim, né? A gente vê as pessoas com muita raiva, brigando, né, sem paciência, né, a impaciência ela tá aflorando, né. E quando eu estava pensando, né, nesse tema, João,
e quando a gente chega assim em momentos tão duros assim, né, que nós estamos vivendo nessa fase da nossa existência, eu tento lembrar sempre, né, dos primeiros, né, os primeiros apóstolos, né, os grandes seguidores de Cristo, né. Então eu tento me apoiar em algumas obras que dizem muito, né, e que dizem muito também desse momento e nos trazem grandes ensinamentos, né, os grandes mártires, né, que nós tivemos, né. Então eu estava relembrando do livro Paulo Estevam, né. E Paulo Estevam é uma obra assim para ler, reler, né, diversas vezes, para estudar. Então é fantástico. E ela tem várias passagens assim muito boas para a gente trazer para discussão. E quando eu estava pensando nisso que a gente está vivendo, né, desse extremismo, dessa revolta, desse ódio, e que às vezes as pessoas vão tomando algumas medidas sem pensar, né, de forma impulsiva, as consequências disso, né, as consequências não são só para essa vida, né, são para outras, né. Eu digo assim, frações de segundo que a gente acaba não tendo paciência, isso pode gerar vidas, né, futuras encarnações com problemas que talvez nós não teríamos que enfrentar, né, mas pela nossa impaciência, por a gente ter deixado a nossa sombra falar mais alto, a gente pode estar comprometendo a nossa encarnação e futuras encarnações também, né? Então eu me lembrei logo na passagem do livro do Paulo Estevam, né, que começa contando ali a família, né, do Josher, né, que era o pai do Gesiel e da Abigail. E logo no início, né, o Josher dele tá se deslocando para fazer compras, né, num mercado. E eles moravam apenas os três num campo, né? A mulher dele já era falecida, né? Mas eles eram muito unidos, né? Eles tinham muita fé, eles eram muito valorosos, né? Quem leu o livro sabe, né? O quão lindo é a história deles, né? Mas eu vejo esse pai, né? O Josher, muito humano, né? Muito nós. Então ele vai nesse mercado, né? E quando ele está indo ele já era como conta o livro, não fala a idade, mas que ele já era velho, né? Talvez, sei, 60 anos, talvez, chuto eu aqui. Ele está se deslocando para esse mercado e ele se depara com soldados romanos, né? E à época havia muita perseguição, né? Principalmente em cima dos judeus ali e muita intolerância. E ele viu aqueles soldados e ele preferiu desviar, né, para evitar alguma reprovação da parte deles. E quando ele tenta desviar, os soldados, então, se dirigem a ele e falam, olha, como você se atreve a passar pelos soldados romanos, né, sem nos saudar, né? E ele se desculpa, né, ele diz que ele não queria se intrometer, né, ou ser atrevido, né, e aí eles chamam ele de judeu insolente e batem nele, né? Machucam ele. E ele naquele momento, né, ele não reage, né? Por óbvio, se reagisse, né, poderia até perder a vida. Mas ele é tomado de muita raiva, né? Ele fica muito revoltado com aquela injustiça, né? Ele não fez nada, não desrespeitou eles, né? E a vida do Jorshed, ele já tinha passado por muitas perdas e muitos prejuízos em decorrência dos governos da época, né, que eram muito autoritários e retiravam as terras dessas pessoas, né, e praticavam vários abusos. Então ele já tinha essa mágoa. Mas enfim, apanhou naquele momento dos soldados e levantou de novo e foi. Aí foi para o mercado. Chegando no mercado, fez as compras, mas ele ouviu que naquele dia tinha um mensageiro lá do Império Romano dizendo o seguinte, que aqueles que se sentiam injustiçados pelo Império, que no outro dia poderiam retornar num tal local e eles poderiam lá então ter prestado as suas contas, né? Eles poderiam naquele momento lá conversar e falar e ver o que o Império Romano ia designar para eles. Bom, ele voltou com essa ideia, né, de ir lá no outro dia relatar.
No caminho, novamente, ele se encontra com novos soldados romanos. E nesse momento ele pensa, bom, vou cumprimentá-los, né? Porque se eu não cumprimentá-los, eu corro o risco de apanhar novamente. E aí ele cumprimenta, ó, nobres romanos, né? Saudando eles, né? E aí os romanos soldados falam, ah, como assim um judeu, né? Se dirigindo impunemente aos patrícios, né? Vamos fazer justiça com as nossas mãos. Ele leva outra surra, machuca muito ele novamente. Então ele chega muito revoltado em casa, né? E Gesiel e Abigail acolhem ele naquele momento com muito carinho, né? Não, pai, né? O que vamos fazer? A gente vive esse tempo, vamos perdoar, enfim, né? E ele muito revoltado, e ele conta para os filhos, não, amanhã eu vou lá, porque tinha um mensageiro que disse que eu poderia retornar lá, e aí eu vou falar todas as minhas queixas e eles vão me dar uma resposta. E Gesiel e Abigail, já muito intuídos, né? Não, pai, acho melhor você não ir, quem sabe isso aí pode lhe prejudicar, mas não, mas eu vou ir, eu já perdi muito na minha vida. E ele foi. Ele chega lá, relata todas as injustiças que ele já sofreu, e aí a decisão que o responsável lá, romano, dá do caso é, bom, já que você está tão insatisfeito, né, com as autoridades romanas, agora você vai ter a sua casa, a sua terra expropriada. Você tem 3 dias para sair da sua casa. Nossa, isso revolta, né? Isso revolta, volta para a casa dele, só que ele é tomado de uma raiva naquele momento que ele não consegue controlar. E ele ateia fogo às terras que já eram do romano, ao lado da sua casa, e ele acaba matando um escravo e ferindo outros, né, tocando fogo. E aí os romanos souberam e foram até lá e prenderam os 3. Né, e levaram os 3 lá para o derradeiro, né, para a derradeira sentença. Né. E nessa sentença foi dada que o Jocheb levaria, apanharia com os objetos que eles utilizavam na época, né, para machucá-lo, com 20, eu não me lembro a expressão, mas Deve ser chibatadas, 20 açoites, algo assim, açoites, 20 açoites, é isso, né, no Jocheb, e ele acaba não resistindo, né, e vem a morrer, né. O Gesiel resiste, né, mais jovem, e é mandado depois lá para as galeras que eram aqueles barcos que eles ficavam remando eternamente até morrer, né? E Abigail, naquele momento, ela começa a rezar tão forte, e ela desconcerta o grande romano ali que estava dando a sentença, e ele acaba liberando ela, né? Tamanha a força, né? O fervor que ela teve naquele momento, ele ficou desconcertado, os soldados ficaram também emocionados com aquele momento, o pai ensanguentado no chão e a filha chorando e rezando muito forte e tal. Então, bom, eu finalizo a parte da história aqui, né, porque ela segue, né, é linda, mas eu pego essa parte do Jocheb, desse pai, né, que eu acho que é muito humano, e que nós somos assim também, né? E essa vida dele de sacrifícios, né, nos mostra isso. Porque, João, se ele não tivesse, se ele tivesse ouvido os filhos, né, Abigail e Gesiel não teriam passado pelo que passaram, que vão passar, né, depois seguida a história, né? Se ele conseguisse ter controlado, né, esses impulsos dele ali que foram muito humanos, né, e ele tinha razão, né, em reclamar, né, aquilo que ele estava sofrendo, né? E vejo quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes na nossa vida a gente também não se controla, fala, né, aquilo que não deveria falar para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para o nosso filho, né, para um companheiro de trabalho, né, ou no trânsito, né? Quantas situações às vezes a gente se coloca de forma desnecessária, né, pela nossa falta de tranquilidade, de empatia, né, de não ouvir o outro, uma série de fatores ali, e que certamente vão nos ocasionar problemas já imediatos e futuros, né?
O Diocheb, certamente, ele teve que reencarnar outras vezes, né, por essa situação. Ele acabou ferindo, matou um escravo, né, naquela atitude dele de tocar fogo, né. Então, eu acho essa história muito bonita e me lembrei dela e quis vincular ela como um sinal de alerta para nós, João, nesse momento que a gente tá com tudo, os nervos assim à flor da pele nesse momento, né? Cada um sofrendo, né, da sua forma, da sua maneira, tendo prejuízos, né, com a pandemia, com certeza, desde de perda de familiares, de amigos e também financeiros e incertezas, né? Mas confiar, né? Confiar. Depois a gente vai falar um pouquinho ali. Já me estendi nessa história. Tem que acelerar agora aí, João. Mas é o que eu acho que diz o dito popular, né, nesses momentos, né? Tu quer ter razão ou tu quer ter paz, né? O que que tu realmente quer para ti, né? E aí a tua atitude tem que ser de acordo com aquilo que tu focou, né? Então acho que é o momento da gente buscar paz, né? Não ter razão, né? Em algumas coisas que não levam a nada, é só bate-boca, eu quero impor meu ponto de vista, enfim, né? Acaba só gerando estresse e a gente perde a paz, né? Mas, Maurício, quais os ensinamentos a gente pode tirar desse momento crítico que a gente está vivendo, assim, pandêmico? Na tua Sim. visão, assim, o que que a gente traz de ensinamento disso tudo? Que a gente pode Bom, João, aproveitar, né? sim, até agora a gente conversou e vamos dizer assim dos desafios, né, e das questões assim bem difíceis, né, duras que a gente está vivendo. Mas como a gente sabe, tudo na vida não são só problemas, né? E o vírus, sem dúvida, está nos trazendo, essa situação de hoje está nos trazendo inúmeros aprendizados, né? Inúmeros ensinamentos, né? Desde essa utilização das redes sociais, da internet, como nunca, né? Aqueles que ainda não manuseavam começaram a aprender a buscar, né? Todos os setores. Então a gente pôde verificar ali com relação, eu pensei em alguns blocos assim para falar, João. Então um dos blocos ali com relação à saúde, né? Quantas coisas uma pandemia nos ensina em relação, por exemplo, né, à higiene, né? Coisas simples que nós não fazíamos, né? Nós não fazíamos. Puxa, antigamente bem antigamente se dizia que, né, que tomar banho poderia causar alguma doença, né? Veja bem. Né? Então, antigamente as pessoas não tinham esse hábito de banho, né? E a gente até pouco tempo não tinha o hábito de lavar a mão, né? Chegava em casa e não lavava a mão. Hoje na minha casa a gente só entra tirando os calçados. Eu fiz a caixinha com meu filho, botei ele para me ajudar a fazer uma caixinha, pintamos tudo. Essa caixinha fica do lado da porta. A gente entra, tira o calçado, coloca ali. Se vem alguém nos visitar, não quer tirar, bota propé, tem um propé. Então a gente vai criando hábitos de higiene que vão resultar, né, em saúde para nós. Né? Álcool gel em tudo que é lugar, a gente usando. Então, isso é um novo hábito, né, que vem para ficar, sem dúvida vem para ficar. Né? Acho interessante também a gente colocar que às vezes a gente coloca empecilhos. Agora fechou, por exemplo, as academias fecharam, né? E aí a gente já fica pensando assim, agora que eu estava começando, né, retomando, né, agora não vou poder mais e tal. Mas alguns professores começaram a dar aula online também, né, de atividade física, alongamento, yoga, enfim, uma série de atividades legais, né, dentro das possibilidades, né, dentro dos protocolos e cuidados que a gente pode dar uma caminhada, dar uma corrida, enfim. Então, tem várias situações que a gente pode fazer também, né, mesmo estando um pouco limitado, né, restrito, a gente pode manter alguns hábitos, né, saudáveis aí para nossa saúde. Dentro do bloco saúde, eu ainda verifico que hoje médicos estão também atendendo por chamada vídeo do WhatsApp, né? Terapias com psicólogos também estão ocorrendo pelo WhatsApp, né? O que antes talvez fosse repudiado veementemente, né, pela classe médica, ou até de psicólogos, ou até por nós, né? Hoje é uma realidade, né? E está funcionando, né? Mas sim, nós temos muita resistência, né?
Mas a pandemia tá nos ensinando isso, né? Aí eu já falei um pouquinho o bloco de reinvenção profissional, né? Sem dúvida, algumas profissões elas podem se perder, né? Com algumas novas possibilidades que vêm surgindo, né? Compras online, por exemplo, né? Cada vez, talvez, mais lojas físicas sejam menos necessárias, né? A gente está aderindo, né? Compras pela internet, por exemplo, né? A gente está aderindo teleentrega, né? De lanche, de almoço, de uma série de outras questões. Então, isso é interessante também, porque a gente precisa se reinventar, né? Eu sei que muitas pessoas perderam emprego, que muitas pessoas perderam o seu negócio, mas esse também é o momento de eu me reinventar, né? De eu pensar em possibilidades, de eu crescer com a pandemia, né? Não me afundar com a pandemia, mas crescer, buscar a minha criatividade, né? Para buscar soluções, né? Então a gente vê que tem pessoas sim que estão conseguindo, estão se reinventando nisso, estão buscando, né, o seu espaço dentro disso, né? Aulas também estão acontecendo, né, via online, né? Então isso é muito interessante. Eu fui semestre passado, né? Eu fui selecionado no processo seletivo do doutorado, né, que era meu grande sonho. Na 7ª tentativa eu entrei, nunca desisti, né? Aí eu fui selecionado, entrei, foi muito legal. E até hoje eu estou só com aulas online, não tive nenhuma aula presencial. E as coisas estão acontecendo normal, está fluindo, está dando, né? Não é como talvez a gente gostasse, mas as coisas estão andando, né? E isso é importante, né? Um outro bloco também, João, vai me avisando o tempo aí, tá, João? A gente Tá, encerra às tranquilo. 8, né? Tem que encerrar às 8, é isso? Daqui uns 10, 15 minutos a gente vai. Tá, beleza, obrigado. E outro bloco, né, que me vem, né, é família, né? Família. A gente teve que conviver, agora eu tenho que conviver, né? Tenho que conviver com a minha esposa, com o meu companheiro, né, com meu filho. Não dá mais para deixar ele das 9 da manhã na creche até as 18, né? E uns, às vezes tem que deixar até mais tempo, né? Não dá, eu tenho que conviver, né? Eu tenho que conviver. Agora a gente vai ter que conviver, não tem mais como fugir, né? Então isso ressignificou também as relações, né? É claro que a gente ouviu também a notícia que tivemos mais separações, né, de cônjuges, né? Mas as pessoas elas estão aprendendo a conviver mais umas com as outras, né? Porque antes era acordar, levantar, tomar seu banho, seu café, sair trabalhar e voltar final do dia e cansado e fazer coisas de casa e já dormir, né? Então as pessoas hoje estão tendo que conviver mais, né? Aqueles que estão trabalhando em casa, né? Então isso é interessante também, porque teve uma ressignificação também nessas relações aí, familiares, principalmente com aqueles que moram conosco, né? Uhum. E eu acho interessante porque eu busquei também, não que eu não, eu faço muitas coisas com meu filho, tem 2 anos e 4 meses, né? Minha paixão. Então, eu faço muitas coisas com ele, antes já fazia, mas claro, ele ia para a creche, né? E agora eu acabo fazendo mais coisas ainda, né? E tentando inventar coisas por agora as creches fecharam de novo, né? Então eu tento fazer coisas com ele e brincar. Mas é interessante porque em alguns momentos que eu me vi ansioso, por exemplo, e não dei atenção para ele, em algum período dessa pandemia, eu tô no celular, ele fala assim para mim, se eu estou começando uma brincadeira com ele, para e pega o celular, ele fala assim, celular não, papai. Com 2 anos e 4 meses, celular não, papai. Vem brincar, vem brincar. Então, tu toma um choque, né, com aquilo, né? Nossa, né? O que eu tô fazendo, né? Vou largar o celular, eu vou dar atenção para ele, né? Então, a pandemia tem nos ajudado a isso também, né? Sem dúvida, tá nos aproximando muito e tá fazendo a gente olhar para outras coisas também, né? Coisas que a gente tinha que olhar antes, né? Se a gente tinha problemas de relacionamento dentro da nossa casa, a gente está tendo que olhar para isso, né? Tá tendo que perceber isso e tentar trabalhar, né? Tentar modificar isso. Bom, depois a gente percebe que vem também
uma nova cultura, né, com esse uso que nós estamos fazendo hoje de redes sociais, da internet, né, e que vai sim trazer novos hábitos. Eu pego um pouco da minha área, né, que eu sou advogado, Aham. e é interessante que antes o judiciário estava demorando muito assim para digitalizar os processos, né? E com a pandemia foi obrigado, por exemplo, a acelerar esse processo de digitalização dos processos, né? Começaram a surgir audiências online, né? Sustentação oral online, né? Eu cheguei a fazer algumas, participei de algumas, então novamente, é sempre aquela resistência, né? E a gente, não, porque não vai dar certo, né? Primeiro vem aquela resistência, depois a gente começa a perceber, não, calma, né? Tem coisas que são importantes que ocorram dessa forma e elas têm um lado positivo, né? Então, vem sim uma nova cultura aí, sem dúvida, com essa pandemia em várias áreas, né? Uhum. Questões de entretenimento, né? Também, muita coisa vai mudar também pós-pandemia, né? Bloco espiritualidade, né? Acho que a gente já falou também, né? Mas é um grande momento de aprendizado para nós, porque apesar da gente ter, né, João, por exemplo, essas lives, os grupos de estudos, né? A gente sente falta, né, João? A gente sente falta daquele trabalho presencial, dos outros trabalhos, né? De estar fisicamente na união, né? E penso que espiritualmente também para médios que eram mais ostensivos, né, é um desafio maior, né? Agora a gente precisa estar mais vigilante, né, orando e vigiando cada vez mais, né? Então, até para essa questão espiritual, foi um desafio e foi um novo olhar também. E eu falo do meu grupo de estudos também, que é muito bacana, porque com a pandemia e com os encontros online, nós conseguimos recuperar 2 participantes que estão em outros países, né? Um é o Pedro, que está na Itália, e o outro é a Sabrina, que está no Canadá. Participaram ativamente do grupo o ano passado, né? Então, tem várias situações assim que também estão acontecendo e que também são positivas, né? Que também são, são muito boas. Dos blocos, Mas, acho que era isso, deu aham. uma aceleradinha, hein? E Maurício, assim, tu teria sugestões assim no teu modo de ver para que a gente pudesse passar esse momento com maior serenidade, assim, esse momento pandêmico que a gente está vivendo, assim, quais seriam já que o nosso tema é falar a respeito de soluções também, mas eu acho que no sentido de sugestões, assim, para que a gente possa olhar a vida com outros olhos, assim, nesse aspecto. Sim, João. Eu acho que algumas, vamos dizer assim, sugestões, né, de soluções, eu acho que todos nós já sabemos, né? Mas eu acho que sempre é bom a gente relembrar, né? Eu vejo, assim, que esse momento da pandemia que a gente está vivendo é um momento de testemunho da nossa fé, né? Eu tinha pensado antes até num outro título para nossa live, né? Que relacionando aos esses martírios que nós estamos vivendo hoje, decorrência da pandemia, que seriam os círculos de Roma da nossa atualidade, né? E aqueles mártires que entravam, né, naqueles círculos, né, para serem devorados por feras, por leões, né, e aplaudidos por milhares, né, vibrando naquilo, eles eram recebidos por Jesus, né? Era muito lindo. Eles não chegavam nem a sentir, né, o momento do desencarne, né, da fera, né, do leão, destroçando o seu corpo físico. Eles já eram recebidos por aqueles espíritos de luz, né, buscando eles, e para eles era uma bênção, né, porque era o grande testemunho, né. Ou eu nego Cristo para não ser devorado pelos leões, ou eu aceito Cristo, né? E sigo adiante, né? Encaro o meu desafio, encaro a minha pandemia, encaro esse vírus, encaro, né, as dificuldades dentro da minha família, dentro da minha casa, as dificuldades financeiras, né? Encaro isso e a gente sabe que vai ser apoiado, sabe que vai ser recebido, né, e acolhido por Jesus, sem dúvida. Então eu vejo esse momento como um momento de grande testemunho, né? Testemunho da nossa fé.
E uma outra sugestão, que já falei, é a questão, né, além da fé, a questão do orar e vigiar, né, sem dúvida, mas a gente parece que fala e fica batido, né, mas me parece que hoje é esse orar e vigiar a todo momento, a todo momento, a todas as circunstâncias, porque a gente sabe que espiritualmente está acontecendo muita coisa, e a gente está sendo afetado de diversas formas, são muitas energias aí fora, né? Então a gente tem que estar muito vigilante, né? E é aquilo que todo mundo já sabe, né? Evangelho no lar, né? Evangelho no lar. Evangelho no lar é fantástico, né? Eu faço também desde que eu me tornei espírita, né? Com 16 anos, fazia sozinho, né? Hoje faço com a minha família. E a gente sabe, né? É um ponto de luz a espiritualidade visitando o nosso lar, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa reforçar o evangelho, esse momento de oração. E a gente sabe que em alguns momentos vai ser difícil de fazer o evangelho, o clima não vai estar bom em casa, vai ter situações que vão atrapalhar, mas a gente tem que fazer, tem que se manter firme nisso, né? É como diz a nossa parte, eu estou tentando fazer, né? E os nossos grupos de estudo, né, João, que vão começar agora, grupos aí que não pararam na União também, né, teve o Evangelho no Lar, eu até acabei não participando, mas os grupos, sem dúvida, né, mesmo online, continuam sendo um esteio vigilante nosso, um ponto de luz que a gente não pode perder, a gente precisa seguir participando de forma assídua. A gente sabe que quem é participante, a gente conversa nos grupos assim, o coordenador, ele tem que ir, né, de qualquer jeito, né? Ah, pode estar com sono, tô cansado, tô com outro compromisso, né, tô de férias, né? Não tem, tu vai ir, não, né? Mas o participante, às vezes, é aquela coisa, pois é, hoje eu tenho não sei o quê, blá, blá, blá. Então, eu preciso, né? É um compromisso. Eu digo assim que o compromisso não é só comigo. O compromisso é com a espiritualidade, né? O compromisso é com meus amigos, colegas que estão no grupo, porque eles precisam de mim também, né? É aquela energia, é aquela fala, é aquela troca, né? Então, eu também estou contribuindo, né? Então, um grupo de estudos, nesse momento, poder manter ele, né, mesmo de forma online, é fundamental para a gente conseguir superar tudo isso, né? E as outras questões também, como eu já falei ali, buscar uma ajuda terapêutica, né? Isso é muito importante, né? Eu faço terapia há muito tempo, psicanálise há muito tempo, e é fantástico, né? Para quem pode, para quem tem condições, e hoje as coisas já estão melhorando, né? Antigamente era quase inacessível, né? Poder fazer terapia, era coisa muito cara, de outro mundo e tal, né? Hoje a gente tem profissionais maravilhosos, né? Tem valores mais acessíveis, então é muito bom a gente poder se analisar, a gente poder falar da gente, né? Poder ter um profissional. E aqui abro só um parênteses, que eu me lembro, logo antes de começar a fazer terapia, eu sempre pensava assim, mas eu tenho que achar um psicólogo que seja espírita. Eu pensava assim, às vezes, como espírita, às vezes a gente é mais preconceituoso do que um não espírita, né? E eu pensei, mas que bobagem. Depois me dei conta, poxa, mas que bobagem, né? Porque não é espírita, ele não, mas tem que ser alguém, né? Que bobagem. O psicólogo que vai trabalhar, né? Teorias, né? E fundamentos, enfim, lá da linha que ele segue, né? Então eu fui mudando um pouco isso e aí depois eu comecei a perceber que na realidade isso era uma fuga, né, João? Que a gente comentou, né? A gente vai colocando empecilhos para não fazer, para não buscar, não correr atrás, né? E por fim, né, a possibilidade de fazermos meditações, né, de recolhimentos, de orações, mas a gente sabe que às vezes quando a gente está com muita ansiedade, está muito agitado, está numa situação difícil, a gente não consegue nem parar para rezar, né, o que dirá tentar fazer uma meditação. Então isso é interessante também, perceber se a gente não está nem conseguindo às vezes fazer uma oração, nem conseguindo parar uma meditação, ou então ler um livro, né, João? Eu percebo assim que infelizmente a gente vai ficando escravo das redes sociais, né? Aí a gente quer ver lá o Instagram, o Facebook, e isso, aí tem pesquisa, daí seria uma outra palestra, né? Mas tem pesquisas que comprovam isso, que a gente está
fica viciado nas redes sociais, que cada vez que a gente recebe um like, uma curtida e tal, aciona o nosso cérebro, né, em hormônios do bem-estar e tal, e a gente fica viciado nisso. Daí tu vai querer depois ler um artigo, vai querer ler um livro, não consegue ter concentração, não sabe por quê, né? Porque o livro ele não fica liberando esse estímulo toda hora que as redes sociais liberam, né? Ele é algo que vai trazer concentração, né? Paz naquele momento. Então, às vezes, a gente tem que estar atento a isso. Eu não estou conseguindo nem ler um livro. Opa, tem alguma coisa aí, né? Então, meditação, leitura para esse momento é também algo importante. Sem dúvida. Então tá, Maurício, encaminhando para o final do nosso encontro hoje, né? O tema do nosso bate-papo é pandemia, desafios e soluções em tempos de transição planetária. E a transição planetária, Maurício, para a gente encerrar, o que tu teria para dizer para a gente? Né? A gente contextualizou isso, a gente está inserido nesse processo, né? Mas Sim. então, transição planetária, o que tu teria a nos dizer para encerrar o nosso encontro de hoje? Tá. Se me permitir, João, vou fazer uma leitura de um textinho aqui de uns 3, 4 parágrafos para a gente responder essa tua pergunta, tá? Que eu tinha já preparado e a gente finaliza daí, tá? Tá bom. Com relação a essa transição planetária, né? Então, o que a gente tem percebido, né? Que a pandemia é um vírus que veio justamente, né, para trazer esse início aí, né, dessa nova era, mas essa nova era, como nós conversamos, né, João, ela já iniciou, né, e ele vem como uma forma de aceleração, né, dessa transição planetária, né, para a gente entrar nesse planeta aí de regeneração, né. E, sem dúvida, a forma que nós estávamos vivendo, né, era um pouco doentia, né, esse modus operandi de viver do capitalismo, do neoliberalismo, dessa agitação, dessa velocidade desenfreada, né, vivendo de forma mecânica, sem tempo para nada, sem tempo para ninguém. As pessoas sempre falam assim: como é que tu tá? Tô correndo. Tá todo mundo numa maratona, né? É sempre: tô correndo, tô na correria. Tá, mas tá correndo para onde, né? Correria é essa? A gente vai adoecendo, né? A humanidade caminhando aí para uma aniquilação, né? Então precisou um vírus invisível, né, empurrado pela mão de Deus aí para nos colocar no rumo, nos realinhar novamente com os verdadeiros sentidos aí da nossa vida, né? Sempre correndo nessa maratona sem fim, a quarentena nos fez parar para refletir acerca de nós, da forma como vivemos, da forma como nos relacionamos, da forma como trabalhamos, né? E sim, nós temos uma família, sim, nós precisamos brincar mais com os nossos filhos, acompanhar o seu crescimento, né? Ser mais atento ao nosso companheiro, à nossa companheira, a quem vive conosco, né? Precisamos conversar mais em casa, ter mais tempo para quem está conosco, ser mais empático, né? Precisamos viver mais em casa, né? Com todos, conviver mais, né? Não era possível mais, né, a gente viver essa forma que nós vivíamos, que era uma forma violenta, né, que nos roubava esse convívio com a nossa família. Então, não era possível mais, né, 10 ou 12 horas por dia e apenas chegar em casa, né, trabalharmos 10, 12 horas fora e chegarmos em casa, né, exausto para dormir e recomeçar a nossa maratona no outro dia. Isso estava de forma desenfreada nos tirando o sentido da vida, né? Uma morte de falta de amor, de convívio, de alegria, né? Então, certamente, João, nada será como antes, né? Esse pós-pandemia aí representa, sim, né, essa nova era e essa nova era aí de regeneração, né? Mas ainda estamos, né, nesse momento aí de testemunho, né, da nossa fé. Jesus é que sabe, né, a hora de chegar a vacina para todos, né? Da hora da gente poder aumentar as flexibilizações, né? Verdade. Então, enquanto não chega essa imunização física, digamos assim, né? Vamos cuidar da nossa imunização espiritual, emocional, né? Porque essa não depende de vacina, né? Essa depende de vontade, de fé, de amor, acima de tudo, né? Então, que a gente cuide muito bem dessa nossa imunidade espiritual e emocional, que é extremamente importante, né? E aí, quando chegar essa imunidade física contra o vírus mesmo, a gente já fecha a conta e vamos para a vida, né, meu amigo?
É verdade, João. É verdade. Eu tô com a camiseta aqui, João, dos 90 anos da União. Não sei se Ah, que dá para legal. enxergar aí. Não Aham, sei se tu eu te lembra conheci ali pela. Aham. desse Pô, tá bem momento tão vestido. bonito. Eu acho que todo mundo que está aí, que participou desse evento aí, se lembra, né? Foi muito bonito. Eu Aham, participei da organização e foi lindo. Foi legal. o Sérgio Lopes visitou a nossa casa, né? Então Aham, deu uma saudade grande hoje, né? Dos aham. E nossos vestiu a trabalhos aí de camiseta. estarmos juntos. E eu pensei, eu vou botar a camisa dos 90 anos, que foi um momento muito bonito. Ah, que legal. Então, muito obrigado, Maurício, pelo teu carinho, pelas tuas palavras, pelo teu trabalho, de disponibilizar aí uma horinha aí das tuas férias para estar aqui conosco. Espero que aproveite bastante aí, descanse, fiquem com Deus, tá? E um grande beijo a todos que estão aqui conosco, que Jesus fortaleça o lar de todos os nossos irmãos, levando muita paz, muita saúde. Um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade. Obrigado, João. Obrigado a todos aí. Um abração. Eu que agradeço aí ter estado aí. Foi muito bom. Valeu, Maurício. Uma boa noite para ti, Obrigado. boa noite a todos os nossos irmãos. Fiquem com Boa Deus. noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. A próxima estaremos lá no Instagram. E hoje só lembro que esse trabalhinho ele fica gravado aqui no Facebook, né? Assim que eu fechar a live ele fica gravado e também te publica no canal da União, lá no YouTube, que também facilita os compartilhamentos e para aqueles que não conseguiram ver todo o trabalho vão poder acessar daí esse material. Tá bom, meus irmãos? Fique com Deus. Uma boa noite. Muito bom sempre estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, Maurício. Tchau, João.